Alô, família Balda News, muito bom dia, gente amiga, gente querida, bom dia Araraquara. E aí, galera, todo mundo agasalhado aí? Meu Deus do céu, tamo aqui. Esse tempo é brabo, né? Tempo seco, frio. E ó, a gente já começa a ficar com a voz, né? Aquela voz de travesseiro. Tudo bem aí, Balda? Tudo bem, assessor? Tudo bem, pessoal? Dona Candinha, Zeca, toda a família reunida. Nesta sexta-feira, vamos, graças a Deus, fechar mais uma semana. Deixa eu começar falando que tem hoje basquete, hein? No ginásio do SESI, às 7h30 da noite, o SESI Araraquara enfrenta o Santo André, valendo, claro, aí essa última rodada na fase classificatória, né? Importante demais vencer para seguir aí entre o segundo e o terceiro lugares e, consequentemente, levar a vantagem para os playoffs. A gente falou durante a semana, no decorrer da semana, a vitória importante lá em Blumenau. O time vinha de 2 derrotas seguidas depois da Copa LBF, aonde o SESI sagrou-se campeão, bicampeão, mas aí 2 derrotas para o Unimed em Campinas, até que dá para colocar na conta de um resultado normal. Na minha opinião, a surpresa foi a derrota em casa para o São José dos Campos. Hoje, de volta ao ginásio do SESI, as meninas do SESI Araraquara recebem o Santo André, 7h30 da noite. E o Brasileirão voltou, e não voltou muito, aliás, não voltou nada bom para a torcida do São Paulo. O tricolor levou um sacode do Vasco ontem no Morumbi, 3-1, estava 3-0 para o Vasco, quando o Rian Francisco marcou já nos acréscimos da partida. Resultado extremamente comprometedor para o São Paulo. O São Paulo estaciona lá embaixo, fica coladinho na zona do rebaixamento com 12 pontos, sofre mais uma derrota em casa, já havia perdido para o Mirassol também no Morumbi, 3-1 para o Vasco, repito, que abriu 2-0 no primeiro tempo, fez o terceiro na etapa final e só lá nos acréscimos o Rian Francisco descontou. Agora tem a parada por causa da Copa do Mundo, tem férias para os jogadores, mas a situação do São Paulo é preocupante. Tem gente falando que na volta do Brasileirão o Zubeldia não volta junto, não. Vamos aguardar, vamos conferir. O Corinthians empatou com o Grêmio 1-1 em Porto Alegre, é um pontinho somado, né? Um belíssimo gol, aliás, esse menino, Breno Bidon, um belíssimo gol, o gol de empate do Corinthians, que havia sofrido 1-0, o gol do Bright White. E um ponto somado para o Corinthians, fica ali pelo meio da tabela, mas fora de casa, naturalmente, não deixa de ser um ponto ganho para o Corinthians, principalmente porque o Grêmio perdeu boas chances, saiu na frente e o Corinthians foi buscar a igualdade. E o grande resultado dos paulistas da rodada, só fazer um parênteses aqui, o Bragantino levou uma paulada de 3-0, uma sapatada do Bahia dentro de Bragança Paulista e perdeu a chance de assumir a liderança do campeonato, porque o Cruzeiro empatou com o Vitória 0-0, se o Bragantino tivesse ganho, ele iria para as férias com a liderança da competição, porque o Flamengo só vai voltar a jogar depois da Copa do Mundo de Clubes. Nem tem data ainda a CBF, nem desmembrou ainda a tabela. Mas levou uma sapecada de 3-0 do Bahia em Bragança e estacionou ali no terceiro lugar na classificação. Para concluir, agora sim, o Santos venceu o Fortaleza 3-2, resultado que tirou o Peixe da zona do rebaixamento. Sofrido, o Santos abriu 2-0, dava a impressão de estar levando a vitória tranquila, tomou 2 gols, tomou o empate e no final, na reta final da partida, o argentino Rolheiser fez o terceiro gol santista e o resultado final de 3-2 para o Santos na Arena Castelão em Fortaleza. Repito, resultado importante, o Santos sai da zona do rebaixamento, vai olhar para a tabela pelos próximos 15, 20 dias e não vai se ver no Z4, claro que isso é muitíssimo importante, sem o Neymar, que diz que de 0-10 tem 7 de chances de renovar o contrato, até porque ele não está com aquele mercado todo, né? Acho que ele já percebeu isso. Mas enfim, sem o Neymar, belo resultado do Santos, ontem a vitória lá em Fortaleza. Certo, minha gente? Vou ficando por aqui, hein?
Um grande final de semana para todo mundo. Saúde, paz, alegria, bom descanso. Segunda-feira, se Deus quiser, a gente está de volta. Valeu, meu capitão. Valeu, família Balda News.